Você já teve uma percepção de que os objetos à distância estavam embaçados? Ou às vezes uma dificuldade para dirigir à noite em que você notava um espalhamento da luz ou mesmo um ofuscamento da luz de farol ou as próprias luzes de poste? Muita gente associa esses sintomas à miopia e o astigmatismo. Mas você sabia que esses sintomas, inclusive a miopia e o astigmatismo, podem estar relacionados a uma doença chamada ceratocone? Então fica aqui que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. O ceratocone é uma condição em que o olho sofre uma deformidade da córnea, que é a nossa lente na parte mais externa, a nossa lente mais importante do olho. Essa deformidade, dependendo do estágio em que ela se encontra, ela pode afetar muito a visão, tornando principalmente os objetos à distância totalmente distorcidos e muito incômodo com a luz, que a gente chama de fotofobia, dificuldade para dirigir à noite, dificuldade para olhar para focos de luz à noite, tomando essa sensação de ofuscamento e também uma dispersão dessa luz que a gente chama de halo. Tudo isso leva a pessoa muitas vezes a, mesmo de óculos, não enxergar bem. E com isso é necessário uma avaliação detalhada para definir o melhor tratamento e a melhor forma de devolver para essa pessoa a visão com qualidade. Então, muitas vezes a gente tem uma apresentação dos sintomas do ceratocone como muito similares à miopia e o astigmatismo. Então, o ceratocone ele pode se manifestar através de uma miopia e astigmatismo. E nem toda miopia e astigmatismo são sintomas de ceratocone. Então, são distúrbios visuais muito similares, mas as causas podem ser diferentes. No caso de uma miopia, por exemplo, ela pode ser simplesmente pelo crescimento, pelo alongamento do globo ocular, que ocorre por motivos genéticos ou às vezes por motivos de estímulo ambiental, excesso de uso da visão de perto, por exemplo, e esse alongamento do olho passa a focar a imagem antes da retina. Diferentemente do ceratocone, em que a córnea, essa nossa principal lente, se distorce, ela torna a ficar no formato de cone e dessa forma as imagens também são focadas fora da retina, geralmente antes da retina, e causando essa distorção. Então, os pacientes com ceratocone, no estágio inicial, muitas vezes se confunde com um paciente que tem miopia e astigmatismo normais. E às vezes somente com óculos eles vão amenizar ou vão conseguir suprir aquela necessidade de consertar, de devolver a sua visão. Porém, em alguns estágios da doença, em que ela vai avançando, vai progredindo, acontece de o óculos não servir mais e a gente precisar recorrer a outros recursos, como, por exemplo, tratamentos cirúrgicos ou não. Então, os tratamentos conservadores seriam, por exemplo, a adaptação de lentes de contato especiais, que são as chamadas lentes rígidas, que se incluem lentes corneanas, lentes esclerais, ou mesmo tratamentos cirúrgicos, em que a gente tem a possibilidade de controlar a progressão da doença, como é o caso do tratamento de crosslinking, ou mesmo de reabilitar a visão, devolver a visão e a qualidade de visão para o paciente, através, por exemplo, de um implante de anel de córnea, o anel intraestromal, também conhecido como anel de Ferrari. Em casos muito avançados, e hoje em dia isso é muito raro, em geral a gente nota isso somente nas pessoas que não têm muito acesso à saúde ou que demoraram muito para fazer o diagnóstico, a gente acaba precisando até mesmo de um transplante de córnea. Então, casos graves, infelizmente, acabam tendo que partir para um transplante de córnea. Porém, com todos os recursos que a gente tem hoje, com tudo que a gente alcançou de avanço no tratamento do ceratocone, a gente evita muito, em mais de 95% dos casos, a pessoa precisar de um transplante de córnea. E com tratamento adequado, com diagnóstico precoce, essa pessoa consegue levar uma vida normal, não tendo nenhuma limitação profissional na sua ocupação do dia a dia. Falando um pouco aqui sobre cada um desses tratamentos, então o óculos é, claro, o primeiro deles para aqueles estágios muito iniciais,
Quando aquilo já não serve ou quando aquilo não é suficiente mais para o paciente, a gente tem que fazer ou uma adaptação de lente de contato, que são essas lentes rígidas, né, que são lentes duras, em que a gente faz o teste, às vezes são testes bem demorados, a gente precisa procurar uma lente, encontrar uma lente que vai se adaptar ao formato da córnea do paciente, e daí então saber a tolerância daquele paciente em relação às lentes de contato. E no momento que a gente consegue adaptar aquela lente, o paciente mostra-se tolerante àquela lente dura, aquela lente rígida, a gente consegue alcançar resultados visuais extremamente satisfatórios. Em geral, próximo de 100% de visão, devolvendo ao paciente aí uma vida normal, né? Além disso, a gente também pode optar por tratamentos cirúrgicos. São cirurgias que a gente considera minimamente invasivas, então são cirurgias feitas ou dentro da córnea ou na superfície da córnea, então do lado externo do olho, não são cirurgias intraoculares. Isso minimiza muito a chance de riscos, então são cirurgias de riscos muito baixos. E a gente consegue, por exemplo, através do implante de anel intraestromal, também conhecido como anel de Ferrara, a gente consegue devolver aquela córnea ao formato que ela tinha anteriormente. Muitas vezes a gente não consegue fazer com que aquela córnea volte ao normal, então a gente não cura a doença, mas a gente consegue controlar a doença e devolver um formato mais próximo do normal possível. E com isso, automaticamente, a gente reduz o grau do paciente e melhora a visão, tanto a quantidade quanto a qualidade de visão daquele paciente. Então, uma das coisas que os pacientes mais relatam no pós-operatório é não somente que passam a conseguir enxergar melhor as letras, às vezes letras pequenas que eles não conseguiam enxergar antes, eles passam a conseguir enxergar. Alguns casos a gente consegue isso até mesmo sem a utilização de óculos, mas também a amenização, né, a melhora de sintomas, como sintomas da visão noturna. Então, dificuldade para dirigir à noite, ou mesmo esse ofuscamento e halo ao redor das luzes que os pacientes com ceratocone costumam sentir, eles têm uma melhora significativa, tanto com o uso de lente de contato rígida, quanto também com tratamento com anel. Outra opção que a gente tem hoje, então cada caso às vezes vai demandar um tipo de tratamento, então é muito personalizado esse tratamento, é a possibilidade de fazer uma outra cirurgia chamada crosslinking. O crosslinking é uma cirurgia para tratar a progressão da doença. Então ele impede, em mais de 90% dos casos, que a doença avance. Então a gente consegue pisar no freio da doença de forma a não deixar com que a visão do paciente deteriore mais. E isso foi uma grande revolução. O Brasil, inclusive, foi um dos primeiros países a aprovar o crosslinking no mundo. Então, em 2016, os Estados Unidos aprovaram e no Brasil ele é feito há mais de 30 anos. Então, a gente tem uma experiência até maior, muitas vezes, que as pessoas estrangeiras em relação ao tratamento de ceratocone, porque a gente é um país pioneiro em praticamente todos os tratamentos que a gente tem hoje de ceratocone, até mesmo implante de anel, que também foi algo criado aqui. Com isso, hoje em dia, é quase impossível, desde que feito o diagnóstico precoce, desde que tenha o cuidado, o acompanhamento correto, com um médico especialista, tenha a disciplina, né, de frequentar a clínica, fazer os exames adequadamente no período certo e seguir corretamente as orientações, é muito raro a gente ter um paciente com ceratocone avançado hoje. Então, normalmente esses casos, como eu falei, são casos em que a pessoa ou não fez o diagnóstico a tempo, demorou muito para procurar a ajuda médica, ou pacientes que procuraram, às vezes já estavam no estágio mais avançado, ou mesmo aqueles pacientes que infelizmente não têm acesso à saúde. As causas do ceratocone, elas podem ser multifatoriais. Então a gente sabe que a parte genética é muito importante, às vezes a genética do paciente, ou às vezes uma genética que ele herdou da família. Além disso, causas ambientais, então a gente sabe que as pessoas que coçam muito os olhos, as pessoas que têm alergia ocular, são pessoas que têm mais propensão a desenvolver essa doença. Principalmente, né, em geral, é uma doença que se inicia no final da infância, na adolescência. Às vezes pode aparecer também na vida adulta, mas o mais comum é no final da infância e adolescência, que começa aqueles estágios mais leves e suaves da doença. E muitas vezes,
porque a criança ou o adolescente não sabe muito bem informar, aquilo passa desapercebido, até mesmo numa consulta de rotina. Tá? Então, o que é importante? Se você já foi numa consulta ou você tem grau de miopia, astigmatismo, percebe que às vezes os seus óculos não te dão a qualidade de visão que você gostaria, parece que sempre falta alguma coisa. Mesmo usando os óculos, tem esses sintomas noturnos, né? Uma percepção de uma piora da visão no final do dia, à noite, além de muito incômodo com a luz. Ou se você percebe que está tendo uma variação grande do grau, às vezes troca o grau, cada ano que você vai o grau aumenta. Tudo isso é necessário um rastreamento dessa condição chamada ceratocone, que pode ser uma das causas que levam a pessoa a desenvolver a miopia e o astigmatismo. Então, você que tem algum dos sintomas que eu citei, né, se enxerga embaçado, tem desconforto com a luz, tem dificuldade no entardecer, percebe uma piora da visão ao entardecer ou à noite, procure o seu oftalmologista, procure um especialista em ceratocone, que ele vai conseguir rastrear, né, através de exames complementares, no próprio exame clínico, a possibilidade de você ter essa doença. E se tiver essa doença, não precisa ficar assustado, porque hoje a gente tem muitos recursos para controlar essa doença de forma que você consiga ter uma vida normal.